Às vezes, o golpe mais doloroso não vem de uma traição, vem de uma apresentação. Imagina estar ao lado da pessoa que você ama, em um casamento de família, cercado de gente sorrindo, brindando, celebrando, e, de repente, ouvir ela dizer: "Esse é o meu amigo." 3 palavras, simples, mas capazes de apagar anos de história como se o amor tivesse prazo de validade. Foi assim que Gabriel descobriu que o pior fim não é o que acaba aos gritos, é o que acaba com silêncio e educação. Enquanto todos riam e brindavam, ele entendeu que às vezes a maior solidão acontece mesmo quando alguém segura a sua mão. Essa é uma história sobre amor, sobre reconhecimento e sobre o momento em que a dor finalmente se transforma em clareza. Uma história sobre o instante em que você percebe que o amor que te esconde nunca vai ser o amor que te liberta. Para mais histórias como essa, se inscreva no canal e ative as notificações. O salão estava cheio, repleto daquele burburinho típico de casamentos de família, risadas misturadas com o som de talheres e o tilintar das taças de champanhe. Foi ali, entre o barulho e os flashes das câmeras, que Gabriel sentiu o chão sumir sob os pés. "Esse é o meu amigo, Gabriel." As palavras saíram da boca de Lara com a leveza de quem fala algo sem pensar, mas cortaram o ar como uma lâmina fria. Amigo, só isso. Um rótulo simples, rápido, mas que deixou eco até na alma. Gabriel forçou um sorriso, aquele meio de canto de boca que a gente dá quando precisa disfarçar o incômodo. E, antes que alguém pudesse comentar, respondeu com a calma calculada de quem já entendeu tudo: "Prazer, essa é minha ex." A mesa inteira ficou muda. O garfo da senhora ao lado caiu no prato. O noivo parou no meio da risada e, por um segundo, até a música pareceu baixar o volume. Só quem não perdeu o ritmo foi a mãe de Lara, que ergueu a taça e sorriu. Mas não era um sorriso de surpresa. Era, e algo entre resignação e alívio. Aquele sorriso o perseguiu o resto da noite. Enquanto o jantar seguia, com gente se servindo e conversas forçadas tentando ignorar o constrangimento, Gabriel se perguntava como tinham chegado àquele ponto. 3 anos de namoro. 3 anos entre idas e vindas. Promessas sussurradas no escuro. Planos feitos e desfeitos. Eles se conheceram no trabalho, e ela, no marketing, ele, no design de produto. E desde o começo, Lara parecia viver em outra frequência, carismática, afiada, sempre com um brilho próprio que fazia tudo girar em torno dela. Ele se lembrava da primeira vez que a viu, com aquele cabelo preso de qualquer jeito, rindo alto da própria piada, e pensou que jamais teria chance. Quando finalmente ficaram juntos, Gabriel sentiu como se tivesse capturado um cometa, intenso, bonito e impossível de segurar por muito tempo. Mas com o tempo, começaram as queimaduras. Pequenos comentários em público, risadinhas sutis quando alguém perguntava: "Vocês são um casal?" O jeito dela o apresentar de formas diferentes dependendo do ambiente. Às vezes meu colega, outras meu acompanhante. Ele achava que era só o jeito dela, que o que realmente importava estava nas conversas noturnas, nos cafés de domingo, nos planos sussurrados antes de dormir. Até aquele dia, enquanto observava Lara circulando entre os convidados, e leve, risonha, impecável, Gabriel percebeu algo que doeu mais do que qualquer discussão: ela não o via como parceiro. Escolhera não o ver assim. E naquele instante, cercado de flores, velas e sorrisos falsos, ele entendeu que havia se tornado um convidado dentro do próprio relacionamento. Mas o sorriso da mãe dela, e esse ainda o intrigava. Não era deboche. Era como se ela já soubesse que aquilo ia acontecer. Como se estivesse assistindo a uma peça que já tinha visto antes, e cuja reviravolta ela sabia de cor. O som do DJ ecoava pelo salão com aquele misto de músicas animadas e nostalgia forçada. As luzes piscavam em tons dourados e azulados, e Gabriel tentava se convencer de que ainda fazia parte daquela festa. Mas tudo nele gritava que não. Lara estava a alguns metros, perto do bar, rindo de algo que a prima cochichou. Ela segurava a taça com elegância, mas o olhar inquieto denunciava o desconforto. Gabriel a observava, e pela primeira vez em muito tempo, não via a mulher com quem sonhava dividir a vida, e via alguém que estava se escondendo. Ele se levantou, ajeitou o paletó e caminhou até ela. O perfume dela, e o mesmo que ficava preso no travesseiro dele aos domingos, e parecia agora quase insuportável. "Amigo, é isso?" perguntou em voz baixa, firme, quase serena. Lara congelou por um segundo, fingiu não ouvir, olhou em volta como quem procura uma saída invisível. "Gabriel, por favor, não começa." Ele riu de leve, um riso sem humor: "E não tô começando nada, só tô acompanhando a sua energia." Ela desviou o olhar, os olhos pousando na família próxima à pista de dança. "Você não entende, e não era o momento certo. Minha mãe, meus tios, e eles não iriam entender. Eles não iriam entender." Aquela frase ecoou dentro dele como um trovão abafado. 3 anos juntos, e ainda assim ele era um segredo que ela precisava justificar. "Entender o quê, Lara? Que a gente tá junto há 3 anos. Que eu te vi chorar depois da reunião com o diretor. Que eu fiquei com você quando você surtou achando que tinha estragado
largado tudo no trabalho. O que é que eles não entenderiam? Ela mordeu o lábio, respirou fundo, e respondeu com frieza cirúrgica: eles não entenderiam porque eu ainda tô com você. As palavras saíram como lâmina, não em tom de raiva, mas em honestidade desconfortável. E, às vezes, é justamente o que dói mais, na verdade dita sem intenção de ferir. Gabriel ficou em silêncio. Tudo em volta seguiu, na música, as risadas, os brindes. Mas dentro dele, o som acabou. A prima da noiva, que o chamara de o casal mais fofo da empresa semanas antes, agora desviava o olhar constrangida. O tio dela, um homem de fala mansa e olhos bondosos, inclinou-se na direção de Gabriel e sussurrou: filho, você merece ser lembrado, não escondido. Ele apenas assentiu, sem coragem de responder. O jantar prosseguiu como se nada tivesse acontecido. Lara dançava com o pai, depois com as amigas, depois com a sobrinha, mas nunca com ele, nem uma vez sequer. Gabriel ficou sentado, observando o vestido dela rodopiar sob as luzes, o cabelo solto caindo em ondas sobre os ombros, e ali, entre taças e aplausos, entendeu que estava assistindo ao fim de algo que já tinha acabado fazia tempo. O champanhe perdeu o gosto. A risada das pessoas virou um zumbido distante. Ele ainda tentava manter a compostura, mas por dentro, o peito ardia como se a verdade o tivesse atravessado por inteiro. E no meio daquele caos silencioso, a mãe de Lara observava, e ainda com aquele mesmo sorriso enigmático. Um sorriso que não parecia de aprovação, nem de deboche. Parecia, e de alguém que já tinha vivido aquela mesma história antes. Ele percebeu, então, que o que doía não era apenas um amigo. Era apenas o rebaixamento do sentimento, o apagamento do que existiu. Quando a banda começou a tocar uma música lenta, ele soube que não conseguiria ficar. Levantou-se, ajeitou o paletó mais uma vez e caminhou até a saída sem se despedir. Do lado de fora, o ar frio da noite bateu no rosto dele como um soco de lucidez. Pela primeira vez, sentiu que talvez não houvesse mais volta, mas algo nele ainda precisava entender. Aquele sorriso da mãe dela, e o mesmo que o acompanhou desde o brinde, guardava uma resposta que ele ainda não conseguia decifrar. Gabriel acordou antes do sol. Não sabia dizer se tinha dormido ou apenas piscado por tempo demais. O relógio marcava 6h40, e o quarto do hotel ainda estava tomado pelo cheiro do terno amassado jogado sobre a cadeira. O silêncio parecia vivo, respirando junto com ele. A cabeça latejava, não por causa da bebida, e ele mal tocará no champanhe, e mais pela ressaca emocional que vinha quando a ficha finalmente caía. Sentou-se na beira da cama, ainda de gravata, e ficou encarando o chão. Era estranho, como algo tão pequeno quanto uma palavra podia mudar o peso de 3 anos. Amigo, e o pior, dita por quem ele mais acreditava conhecer. Abriu o celular, meio esperando, e meio temendo, em alguma mensagem dela. Nada, nenhuma notificação, nenhum chegou bem, nada. Era como se o mundo tivesse decidido seguir normalmente, só ele tivesse parado. Tomou banho em silêncio, vestiu a primeira roupa que encontrou e desceu pro saguão. A recepcionista o cumprimentou com aquele sorriso protocolar de hotel, e ele respondeu automaticamente, tentando parecer inteiro. Fez o check-out sem café da manhã, e o estômago não deixava, e foi direto pro carro. A estrada estava quase vazia. O sol nascia preguiçoso, tingindo o céu de tons alaranjados. Gabriel abriu os vidros, deixou o vento frio bater no rosto, como se quisesse apagar o gosto amargo da noite anterior. No rádio, uma música antiga tocava, e uma daquelas que eles costumavam cantar desafinados, rindo sozinhos no trânsito. Ele trocou de estação, mas parecia que tudo naquele dia insistia em lembrá-lo dela, o som, o perfume, até a propaganda da rádio falando sobre presentes de casamento. Quando chegou em casa, jogou as chaves no balcão e, por um instante, imaginou que encontraria Lara ali, talvez sentada no sofá, com cara de arrependida, pronta para explicar o inexplicável. Mas o apartamento estava vazio. Só o eco dos próprios passos o acompanhava. O olhar dele caiu sobre a prateleira da sala. Ali, entre livros e lembranças de viagens, estava a foto dos dois na festa de noivado da irmã dela. Ela encostada em seu ombro, ele sorrindo sem saber que aquele momento seria o começo do fim. Mas havia um detalhe que agora saltava aos olhos. Ele estava inclinado em direção a ela, como quem busca proximidade. Ela, não. Aquela pequena diferença, que antes passaria despercebida, agora parecia gritar uma verdade antiga, e ele sempre foi quem se entregava mais. Respirou fundo, sentou-se no sofá e ficou ali, olhando pro teto. Era curioso como a clareza não vinha como um estalo, mas como uma névoa que se dissipava devagar, revelando que sempre esteve ali. No meio da tarde, o celular vibrou. Uma mensagem dela. Lara, podemos conversar? Gabriel ficou olhando para a tela por longos minutos. As palavras eram simples, mas carregadas de peso. Ele digitou, apagou, respirou, e então respondeu, sobre o que? A resposta não veio de imediato. Ele imaginou o celular dela vibrando, as mãos hesitantes, o olhar perdido.
Minutos depois, outra mensagem chegou. Eu errei. Fiquei nervosa. Não devia ter dito o que disse. Gabriel encostou o telefone na mesa e ficou em silêncio. A frase seguinte dela, porém, o atingiu de cheio, e eles não entenderiam a gente. E foi aí que ele percebeu o tamanho do abismo entre o que sentiam e o que eram. Eles. Quem eram eles para decidir o que devia ser entendido? Ele pensou nas vezes em que esteve ali por ela, e nas crises de ansiedade antes das apresentações, nas noites em claro ouvindo desabafos sobre o trabalho, nas manhãs em que ela dizia que só conseguia respirar porque ele estava ali. Tudo isso, para ser o segredo que ela não podia assumir. Gabriel se levantou, foi até a cozinha, encheu um copo d'água e ficou olhando pela janela. O sol já se punha, tingindo o céu de tons avermelhados, e, pela primeira vez, ele sentiu que talvez aquele pôr do sol fosse o símbolo de algo mais, o fim de uma versão dele mesmo que insistia em ficar, mesmo quando já não era bem-vindo. Mas algo dentro dele sabia que ainda não tinha terminado, e que, em breve, ela apareceria. O som da campainha ecoou pelo apartamento no meio da noite. Uma, duas vezes. Gabriel sabia quem era antes mesmo de olhar pelo olho mágico. Ela sempre tocava assim, em duas vezes, com intervalo curto, como quem teme ser ignorada, mas também não quer parecer desesperada. Quando abriu a porta, lá estava Lara, sem maquiagem, o cabelo preso num coque frouxo, o moletom cinza que ele conhecia bem, e o mesmo que ela usava nas noites de quinta, quando aparecia com vinho barato e promessas silenciosas. Oi, disse ela, quase num sussurro. Oi. O olhar dela correu pelo apartamento, como se quisesse se certificar de que tudo ainda estava no mesmo lugar. E estava. Só o ar havia mudado. Gabriel deu um passo pro lado e deixou que ela entrasse. Certos hábitos morrem devagar. Ela caminhou devagar pela sala, cruzando os braços, mesmo com o calor abafado da noite. Parou diante da estante, olhou a foto dos dois e suspirou. Eu estraguei tudo. Ele ficou em silêncio, apenas a observando. Ela se virou, os olhos marejados, a voz trêmula. Minha mãe ficou em cima a noite inteira. Casamento, filhos, futuro. Eu me perdi. Falei o que não devia. Fiquei nervosa. Gabriel continuava calado. A verdade é que ele já não sabia se queria ouvir explicações ou apenas encerrar o ciclo. Você sabe como ela é, continuou ela, com a voz embargada. Ela acha que eu devia estar com alguém mais estável. Aquela palavra ficou suspensa no ar, como uma sentença. Mais estável, não mais amoroso, não mais companheiro, apenas mais adequado. Ele respirou fundo e respondeu, com uma calma quase assustadora. Então é por isso que me apresentou como amigo? Lara desviou o olhar. Eu não quis dizer daquele jeito. E de que jeito você quis dizer? Então, ela sentou-se na beirada do sofá, o corpo curvado, a voz saindo em fragmentos. Eu tava com medo. Você sempre foi o estável. O que fica? Eu achei que você não fosse embora. Gabriel ficou parado por alguns segundos, digerindo cada sílaba. E foi nesse instante que ele percebeu o peso real da frase. Não era amor, era acomodação. Ela não o amava porque o via como essencial, mas porque o via como garantido. Ele se aproximou, sentou-se à frente dela e, com a voz baixa, disse, e você tem razão. Eu costumava ser o que ficava. Ela o olhou, surpresa. Costumava. Ele assentiu devagar. Eu não sou mais esse homem. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Lara tentava decifrar o que havia por trás daquela frase. Ele apenas completou, com serenidade. Eu não posso ser o homem que você transforma em papel de parede. Aquele que tá sempre ali, enquanto você decide se me enxerga ou não. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Dessa vez, lágrimas verdadeiras. Mas ele não se moveu. Não tentou enxugar, nem abraçar. Você mesma disse que achou que eu não fosse embora. Continuou ele, firme. Achou que eu ia ficar quieto, esperando, caso um dia decidisse que eu era suficiente. Mas eu não sou um plano B. Ela chorou em silêncio. Um choro contido, de quem percebe tarde demais o estrago. Desculpa, sussurrou ela. Eu sei. Ele assentiu, apenas. Eu também sei. O ar ficou pesado. E, no meio daquele vazio, ela se levantou. Eu devia ir? Ela foi até a porta, parou, virou-se uma última vez. Pra o que vale, eu te amei. Ele deu um meio sorriso. Eu acredito. E então ela se foi. Sem cena, sem drama, sem discurso de última hora. Apenas uma porta se fechando devagar e, junto dela, um ciclo inteiro que finalmente se encerrava. A porta se fechou devagar e o clique da fechadura soou como um ponto final. Mas não era o fim, era o começo do depois. Aquele depois que ninguém ensina como enfrentar. Gabriel ficou ali, parado no meio da sala, ouvindo o som do próprio respirar. O apartamento parecia maior do que nunca. A luz fraca do abajur lançava sombras nas paredes, e cada canto carregava um pedaço de uma lembrança que agora doía lembrar. O sofá ainda guardava o cheiro dela. Na cozinha,
tinha um copo esquecido, metade cheio de vinho, ainda marcava a noite anterior. Tudo estava exatamente igual, e, ao mesmo tempo, nada estava. Nos dias seguintes, a ausência dela virou rotina. Acordava, fazia café demais, esquecia de desligar o chuveiro, passava horas encarando a tela do computador sem escrever uma linha. Era como se o mundo seguisse, mas ele tivesse ficado preso numa pausa. À noite, o silêncio pesava. Não havia notificações no celular, nem mensagens atrasadas com desculpas. E, no meio desse vazio, o que mais o atormentava não era a falta dela, era o sorriso da mãe. Aquela curva leve nos lábios, no meio do constrangimento geral, parecia esconder algo. Não era deboche, nem surpresa. Era algo mais fundo. Um reconhecimento. Na sexta-feira à noite, incapaz de ignorar a inquietação, Gabriel fez algo que há tempos não fazia. Procurou Dário, o irmão mais velho de Lara. Eles nunca foram íntimos, mas se respeitavam. Ele digitou rápido, apagou, reescreveu e finalmente enviou. Oi, Dário. Desculpa mandar mensagem do nada, mas você lembra do casamento? Tem uma coisa que não sai da minha cabeça. A resposta veio minutos depois. Se é sobre a forma como ela te apresentou, eu entendo. Cara, foi pesado. Gabriel hesitou, mas escreveu. Não é só isso. É o sorriso da sua mãe quando eu disse que a Lara era minha ex. Foi estranho. Dário demorou para responder. Quando o celular finalmente vibrou, as palavras fizeram o coração de Gabriel disparar. Você não ouviu isso de mim, tá? Mas aquele sorriso não era o que você pensa. Logo em seguida, veio a ligação. A voz de Dário do outro lado era calma, quase cautelosa. Conversaram por mais de 40 minutos, e, a cada frase, Gabriel sentia o chão mudar de lugar. A mãe de Lara, contou Dário, já tinha visto essa história antes. Não com a filha, e mais com ela mesma. O pai da Lara não foi o amor da vida da minha mãe, explicou ele. Foi o homem que sobrou depois que o que ela amava de verdade foi embora. Gabriel ficou mudo. Ela viveu o resto da vida tentando justificar isso. Casou, teve filhos, construiu uma família exemplar e mais no fundo, sempre soube que escolheu a segurança, não o amor. Do outro lado da linha, a respiração de Dário pesava. Quando ela viu o jeito que a Lara te tratava, aquele sorriso foi de quem reconheceu o próprio erro. Foi arrependimento, Gabriel, não aprovação. Por um instante, o mundo ficou quieto. Tudo fez sentido. Não era só sobre ele e Lara. Era sobre gerações repetindo o mesmo medo e o de amar de verdade e ser rejeitado por isso. O sorriso da mãe dela não era ironia. Era luto. O luto de uma mulher que via a filha repetir o mesmo padrão que a aprisionou a vida inteira. Gabriel agradeceu, desligou o telefone e ficou olhando pro teto, imóvel. Era estranho, a dor ainda estava lá, mas havia algo novo junto dela, e compreensão. Alguns legados não são ensinados em palavras, são transmitidos em silêncios, olhares e atitudes. E às vezes, o maior gesto de amor que alguém pode fazer é quebrar o ciclo. 3 dias depois, ele a viu por acaso. Estava caminhando no parque, o sol da manhã atravessando as folhas, quando notou 2 silhuetas se aproximando. Era a Lara, e ao lado dela, um homem alto, confiante, de postura impecável, e o tipo de presença que fazia qualquer sogra sorrir. Por um instante, o tempo parou. Ela também o viu, mas nenhum dos dois se moveu. O novo namorado dela disse algo. Ela riu. Aquele riso leve, ensaiado, que ele conhecia bem. E, mesmo assim, Gabriel não sentiu raiva. Sentiu paz. Quando passaram um pelo outro, ela desviou o olhar, mas não rápido o suficiente para esconder o lampejo nos olhos, e não culpa, nem vergonha, mas um luto silencioso. O luto por algo que nunca floresceu como poderia. E naquele instante, ele entendeu, o amor não acaba com grandes discursos, nem com finais dramáticos. Ele morre nos pequenos gestos, nas omissões, nos depois a gente vê. Gabriel respirou fundo, continuou andando e percebeu algo que nunca tinha sentido antes, e leveza. Ele não precisava mais ser escolhido para se sentir inteiro. O amor verdadeiro não é aquele que te esconde para ser aceito. É o que te deixa ser visto, e até quando escolhe ir embora. O fim não chegou com gritos, nem com mensagens dramáticas de madrugada. Chegou num simples suspiro, numa manhã qualquer, quando Gabriel acordou e percebeu que o coração já não doía tanto quanto antes. A ausência dela, que antes era barulhenta, agora era só em silêncio. E, curiosamente, aquele silêncio já não incomodava. Era a paz. Aos poucos, ele voltou a viver sem perceber. Começou a cozinhar de novo, a ler os livros que tinha deixado pela metade, a sair para caminhar sem olhar para o celular a cada 5 minutos. Voltou até a rir sozinho, lembrando de piadas antigas que antes só faziam sentido com ela, mas agora riam dele, e da leveza que voltava, de como a vida parecia menos pesada. Um sábado de manhã, enquanto tomava café na varanda, notou uma borboleta pousar no corrimão. Ficou observando. Era amarela, pequena, e batia as asas com um equilíbrio curioso e firme, mas
mais delicado. Gabriel sorriu. Talvez fosse assim o amor maduro, e leve o bastante para voar, forte o bastante para seguir sozinho. Pegou o celular e, pela primeira vez, rolou até o nome de Lara nos contatos. Pensou em mandar uma mensagem simples, algo como espero que esteja bem, mas não mandou. Não por orgulho, e mais porque, pela primeira vez, não sentia falta. A lembrança dela agora era como um livro lido e guardado na estante, ainda importante, mas não necessário de ser relido. Enquanto o sol subia, ele se lembrou do casamento, das luzes, do som dos talheres, da risada nervosa dela, e daquele sorriso silencioso da mãe. Tudo, enfim, fazia sentido. Ele não foi o capítulo esquecido da história dela. Foi o espelho onde ela se viu sem máscara, e, de alguma forma, também foi o espelho onde ele finalmente se reconheceu. Alguns amores não vêm para durar e vêm para revelar quem você é quando o outro para de te enxergar. E foi ali, naquela manhã simples e calma, que Gabriel percebeu, ele não precisava mais ser o seguro de ninguém. Ele era o próprio porto. Respirou fundo, sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, o sorriso não doeu. Lá fora, a cidade seguia viva, e buzinas, passos, gente apressada, mas dentro dele, tudo estava em ordem. O coração, leve, a mente, em paz, e o passado, finalmente em seu lugar. Sabe, às vezes a vida ensina da forma mais dura possível. Nem todo amor que te faz sorrir te faz bem, e nem toda perda é, de fato, uma derrota. Gabriel achava que tinha perdido alguém, mas o que ele realmente perdeu foi a ilusão de que ser invisível ainda era amor. No fundo, o que ele ganhou foi algo que muita gente passa a vida inteira buscando, e a coragem de se escolher. E talvez essa seja a maior virada da história. Perceber que o verdadeiro amor não precisa te esconder para existir. O amor de verdade é aquele que te mostra pro mundo, que te assume nas palavras e nas atitudes, e que nunca te chama de apenas um amigo quando você é o lar. Agora eu quero saber de você, e já viveu algo parecido? Já foi apresentado como só um amigo por alguém que dizia te amar? Ou já precisou se afastar para lembrar do seu próprio valor? Conta aqui nos comentários, e eu quero ler a sua história. E não esquece, para ouvir mais histórias reais como essa, cheias de emoção, reflexão e verdades que a gente evita admitir, se inscreva no canal, ative as notificações e continue comigo, porque toda história que dói também pode curar, e basta ser contada.